Graças a Deus. Então, amados irmãos, em Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, vamos ler 2 versículos e oramos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai da glória, carecemos do Senhor. Parece que não é nada, mas dependemos do Espírito Santo que inspirou no passado. E a promessa é que o Espírito Santo viria e vivificaria a sua palavra em nós. Amém. E nos faria lembrar todas as coisas. E diz mais, o Espírito Santo nos conduziria para toda a verdade. É isso que queremos, ó Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Domingo passado, quando eu encerrava essa parte, esse jeito que Deus tem me mostrado de pregar a palavra dele, saiu uma palavra aqui na Bíblia que eu não sabia, eu até desconhecia e quero começar por ela. Vocês fiquem em vossos lugares, em vosso pensamento. Essa palavra estava, no domingo passado, nós estávamos lendo em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, quando nós meditava. E então chegou ali no verso 23, eu quero deixar esses 3 versos. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E nós estávamos lendo e pregando, verso a verso. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. E meditamos nisso também. Aqui não diz, aperta a mão do seu irmão. Sauda apertando a mão. Sauda em ósculo santo. Irmão com irmão. Eu contei e dei testemunho. E isso não é obrigatório que ninguém faça. Se sentir, as irmãs sempre faz isso. Porque os irmãos é feio? Não. Eu e pastor Norivan, quando nos encontramos, nós saudamos com o ósculo santo. Porque a Bíblia não diz, aperta a mão. Onde está na Bíblia? Aperta a mão do sauda apertando a mão. Em todas as cartas, quase todas elas do apóstolo Paulo diz, saudai aos irmãos em ósculo santo. No outro lugar ele diz, todos os santos vos saudam. Então tá, mas deixa isso. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. E agora o versículo 27 é que eu quero deixar para vocês. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola, essa carta dele, seja lida a todos os santos irmãos. Amém? Pelo Senhor ele pediu que... Engraçado que ele não pediu que cada irmão lesse. Ele pediu que ela fosse lida. Em 40 anos de igrejismo meu, 40 anos que eu comecei a ir para a igreja com meus 9 anos de idade, minha mãe levando. Eu nunca assisti em nenhum culto, nenhum pastor ler essa carta, essa recomendação de Paulo, o apóstolo. Nunca assisti. Nem eu, nos anos que eu preguei, já faz 13, 14, 15 anos, nunca li. Então, na mesma hora que eu estou lendo e alguém tem criticado, dizendo, mas tu estás lendo a Bíblia? Aqui encontrei que essa carta fosse lida, seja lida a todos os santos irmãos. Engraçado que Paulo não diz que lesse para os irmãos dele. Que lesse para os que cria nele. A todos. E eu estava lendo. E na hora isso me regozijou. Eu estava lendo aqui, meditando, e na hora a palavra veio, me encheu de alegria. Eu quero isso para mim. Que eu diminua e que Jesus Cristo apareça. Porque Ele existe ainda.
Alguém prega dizendo, prega isso aos que creem em mim. Paulo não diz, leia essa carta aos irmãos que creem em mim. Seja lida a todos, tanto eu como você, como o assembleiano, como o luterano, que seja, como naquele tempo não tinha, mas hoje tem, eu falo. Se existisse, ele dizia que todos lessem. Então, irmãos, estamos procurando agradar o Senhor, servindo ao Senhor Jesus Cristo de coração e se apoiando no que está escrito na Bíblia. Isso aí. Agora vamos voltar lá e meditar, então, na nossa leitura de hoje. Diz ainda o verso 3 do capítulo 1 de Colossenses: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha que bonito. Orando sempre por vós. Onde está quem prega assim? Dou graças a Deus orando sempre por vocês. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Irmãos, meditem na palavra, no conteúdo, na grandeza da palavra, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como também aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento. É isso que eu quero, irmãos, cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nós andar dignamente diante do Senhor, e em tudo nós agradar a Ele, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Alguém diz, eu conheço tudo de Deus. Conhece nada. Conhece uma parte, o que Deus permitiu que conhecesse, porque o amor dele, o conhecimento dele é o amor dele. É mais que isso. É mais que Martim viveu. É mais que os santos viveram. Se tu quiser, você vai se crescendo no conhecimento do Senhor, até que você chegue a ser a imagem do Deus vivente. E então você não vai mais se conformar no que o outro fala. Porque você, a palavra que aprendeste dele, está em você. Em João diz, em 1 João, a palavra que dele aprendeste fica em vós. Fica em vós. Onde está a palavra do Senhor? Num guarda-roupa guardado? Não. Num monte de CD guardado. Onde está a palavra do Senhor? Onde ele escreveria sua palavra? Nas tábuas de carne do nosso coração. Nas tábuas de carne. Todo o conhecimento da palavra tem que ser transferido a você. Isso é crescimento espiritual. Não é o tanto de literatura, o tanto de estudo, é o tanto que ele está habitando em você, vivendo em você. Vamos mais. Amém, Jesus.
Ó, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Sempre que Paulo pregava, ou a Bíblia, ela sempre bate na paciência. E é uma coisa que eu tenho meditado, é uma das coisas que muito falta, é a paciência. Davi também disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Essa é a paciência de Deus para mim. E devemos ter paciência uns com os outros. Devemos ter paciência, pai com filho, irmãos com irmãos. Devemos ter paciência. No tempo de Deus é as coisas. Não devemos se apegar muito nas coisas dessa vida, esperando que aconteça agora o que eu desejo. Estou aqui simplesmente de passagem. É verdade. Simplesmente de passagem eu estou aqui, e pela graça do Senhor sempre tem alimento para comer e roupa para vestir, e eu não estou contente, eu preciso de mais, e eu vou pedir a Deus e a paciência me falta porque Deus não responde? Será que eu não estou pedindo mal, como escreve Tiago, e não recebes, porque pede mal, para gastar nos vossos deleites? No meus deleites quer dizer, talvez eu não vou gastar com coisa errada, mas vou gastar com coisa que não é útil para a obra do Senhor. É meu deleite. Então é melhor que Deus não me dê. É melhor que Ele não me dê. E que eu me gaste no serviço dele, eu me gaste. Porque antigamente, quando se fazia o Evangelho de Jesus Cristo, iam mesmo a pé. Não se reuniam em hotéis 5 estrelas para fazer encontro. Os encontros eram nas tendas, e havia milagres, havia cura, havia regozijo, o casal se reconciliava e nunca mais se separava. Chegava um endemoniado, era curado antes ainda de chegar para receber a oração. Chegava alguém com um problema de doença, era curado, porque tinha consagração, tinha temor do Senhor. Hoje cada qual pensa apenas em sua igreja. O meu companheirismo. O companheirismo é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Ele tem o verdadeiro companheirismo. Na terra não tem. Pregaram o verdadeiro companheirismo, mostrando um monte de homens no companheirismo deles. Também não funciona. Porque o outro tem um outro grupo também, que tem um monte de homem, mas não é daquele companheirismo. Então os dois não se bicam. Está errado. Tem que se converterem e abraçarem um ao outro e servir a Deus de verdade. É isso que tem que fazer. Ah, mas não creio igual eu. Então alguém tem que se converter. Alguém precisa se converter. E se não crê igual eu amo do mesmo jeito. Eu amo do mesmo jeito. E se precisar ajudar, ajudarei. Agora, não tem como não crer como na Bíblia. Você discorda da palavra do homem, mas da Bíblia tu não pode discordar. Porque o Espírito Santo respeita a Bíblia. O Espírito Santo respeita o que está escrito no Novo Testamento para nós. Se você quiser pôr em prática, põe em prática. E Ele estará do teu lado, te ajudando. Pedrada você terá. Porque dirão, você não participa do companheirismo do pastor? Mas ele está na Bíblia 100%? Ou ele fez um ismo? Ismo não está na Bíblia. Volte à palavra, dizia irmão Brana. Voltem à palavra, ou vocês estarão perdidos. Eu tenho voltado à palavra. E quando se volta à palavra, dizem,
está pregando a Bíblia. Ele dizia, volte à palavra. Está vendo? Ele não diz, prega isso aqui, volte à Bíblia. Aqui está a Bíblia. Dizia mais ele, no Tabernáculo Brana só tem um livro, que se chama a Bíblia. Amém. E uma lei. Não existe uma lei que não participa aqui ou ali. Esse é o amor. Esse é o amor. Faça isso e os grupos aí fora vão dizer, esse não crê igual eu. Eu estou crendo como a Bíblia. Somos cristãos nascidos de... Implanta isso que você vai ver problema vir. Porque aqueles que piamente querem andar em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se não perseguir, a Bíblia diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Amém. Se padecer como um ladrão ou um bandido é uma coisa, você está padecendo porque merece. Mas se pela palavra de Deus você padecer, sois bem-aventurado, diz a Bíblia. Se pela palavra de Deus você padecer, é isso, porque alguns se escandalizam na cruz de Cristo. Mas Paulo dizia domingo, eu me glorio na cruz de Cristo. Eu me glorio. Vamos em frente, senão eu demoro aqui. Dando graças ao Pai, verso 12, que nos fez idôneos. Idôneo é a cabeça certa nas coisas, é idoneidade. Você não está levado por vento Nos dias de Paulo tinha vento de doutrina. Tinha vento de doutrina. Você não está em Cristo. Nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Como diz que está na luz e não tem comunhão? Na luz dele, que não é a luz da Bíblia. Porque a luz da Bíblia é para todos. Todos que aceitam Jesus Cristo e são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e arrependidos dos seus pecados e recebem o Espírito Santo e creem no Senhor, têm a vida eterna. Eu pensava diferente. Mas não. Atos capítulo 2, verso 37. Depois que Pedro dá o sermão todo ali para aquele povo. Depois que Pedro dá o sermão, diz então a Bíblia que aqueles homens que estavam criticando, porque eles tinham uma verdadeira religião, que era o judaísmo em primeiro lugar, estavam os judeus, tinha outros, tinha saduceus, tinha talvez a herodianos ali, estavam criticando. E quando Pedro, cheio do Espírito Santo, no verso 37, eles perguntam a Pedro assim, olha irmãos, que coisa tremenda. Engraçado que eles não perguntam assim, o que faremos, pastor fulano de tal? O que faremos, grande mestre ciclano? O que faremos, varões e irmãos? Ninguém chamou ninguém disso ou daquilo outro. Ninguém chamou. Eles, cheios do Espírito Santo ali, esses homens que estão compungidos aqui, pergunta a eles, o que faremos, varões e irmãos? Por que não disse, o que faremos, bispo ciclano? O que faremos, missionário Bernão? Não tinha isso. O título os homens dão. Isso tem que quebrar também. Isso é idolatria. O que faremos, varões e irmãos? Disse Pedro. Arrependei-vos primeiro. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pronto. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, vamos mais um pouco. Olha só, verso 12 ainda.
13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Olha aí, para o reino do seu amado, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Olha. Eu já posso me gloriar no Senhor também. Porque Ele já me tirou da potestade das trevas. Tirou você. Você diz, mas eu estou no mundo. Sim, mas o teu espírito não é do mundo. Ele transportou aquele espírito velho, egoísta, que era duro de coração, que não amava ninguém, e transportou para o reino do Filho dele, o amor dele, um espírito em você, e você está em Cristo. Eu estou em Cristo. Não estou em crise. Em Cristo eu estou. Em Cristo Jesus, no reino dele. Porque quando João Batista vem pregando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista começou a pregar ao reino de Deus. Aí Jesus vem vindo, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. O que é chegado? O reino de Deus é chegado. O reino. Mas então estavam, e estamos, e estão ainda. Lá estavam esperando um reino físico. O reino físico. E agora chegado o reino dele, de que maneira? Esse aí, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém? É chegado o reino de Deus. E de lá para cá é anunciado o reino de Deus, que já veio. O reino dele veio, ele veio. Jesus Cristo, há o reino dele, dentro de você. E aí os judeus não aceitaram, porque pensavam num rei para destruir os romanos e destruir outras nações. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Vocês são daqui, eu sou de cima. É aí que ele nos transportou, irmãos. É aí que ele nos transportou desse reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Amém. Não é que vai ainda, um dia serei transformado, mas o meu espírito já foi transportado. Já estou selado. Essa é a formação da pirâmide. A pedra de coroa. Vou continuar. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue nos comprou, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Isso é tremendo também. Todas as coisas que há no céu foram criadas nele. E da terra, visíveis e invisíveis, o que nós não alcançamos ver com o olho natural, que nosso olho natural, que é da terra, só vê a terra e as coisas da terra. Mas as coisas visíveis e as invisíveis também foram criadas nele. E a fé é uma coisa invisível. A fé. Porque as coisas que se vê são temporárias. Agora as que nós não vemos são eternas. E tanta coisa que não vemos, que está bem rodeada em volta, a dimensão dos santos, está aqui, perto aqui. Mas não estou vendo, mas está aqui. Foram criadas em Jesus Cristo. Continua. A saber, o qual é a imagem, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, não é denominações, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Que coisa tremenda. E todas as coisas subsistem por ele.
E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça nosso. E ele veio em Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito que o mundo não conhece nem pode ver. O Espírito de verdade que o mundo não pode ver. E aí ele dizia mais em São João, pro verso 14, capítulo 14 para frente: de agora em diante, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Aonde? Aonde? Tu disse: eu te verei. O mundo não. O mundo não me verá, mas vós me vereis, porque estarei convosco. O reino dele aí, ó. Estarei convosco e em vós. O reino dele. Ele transportou você. Nós pensamos que é fisicamente. É espiritualmente. Vou dar prosseguimento para não demorar. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz... Olha que versículo bonito. Eu nunca preguei assim. Nunca. Nem sei. Estou aprendendo, irmãos. Cada verso que nós vamos é um assunto diferente. Amém. É verdade, irmão Pedro? Antes eu ia pregar... Eu pegava em casa um assunto só, que eu queria, marcava um texto, 2 versículos que dava ali, e pegava os parágrafos que dá naquele assunto, e vinha e pregava. Hoje, olha aqui, ao mesmo tempo que está falando que ele é o cabeça do corpo da igreja, diz que ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, então aborda muitos assuntos, não dá para falar de um assunto só. Mas e o que eu vivi? Não estou jogando fora. Serviu, eu cresci mais. E precisamos crescer mais. É da justificação para a santificação. E depois ao batismo do Espírito Santo. E quando você está no batismo do Espírito Santo, você não volta mais para a justificação. Serviu. Estou crescendo. Não na velha linha. Na velha linha. Porque o Espírito Santo é novo. Ele renova. Todo dia ele renova. É que eu não tenho gramática para dizer o que tem dentro de mim. Eu não tenho expressão. Me falta. Se eu tivesse, depende do que o Espírito Santo transmita. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz... pelo sangue da sua cruz. Por que o sangue fez paz? Por que o sangue da cruz trouxe a paz? Olha esse verso. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, porque nós éramos inimigos dele em pecado. O grego, o samaritano, o judeu, os gentios, todo era inimigo. Quando ele derrama o sangue e nos compra, foi feita a paz ali. Temos acesso novamente. O véu se rasga e entramos ao Santo dos Santos. Por isso que, pelo seu sangue da sua cruz, foi feita a paz. Por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele reconciliou. Então quem sou eu para dizer aquele está perdido? Se ele nasceu de novo. Quem sou eu para dizer se não é da minha sinagoga está perdido? Se o sangue de Jesus Cristo fez a paz. E reconciliou aquele tanto quanto reconciliou a mim. Quem sou eu? Está vendo como é o ismo? Está vendo o que o ismo faz? Só divide. O ismo só divide as famílias. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Vou encerrar. Aqui
e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, então isso é pessoas, como as que estão nos céus. E vós também, a vós também, que noutro tempo erais estranhos, eu era estranho, eu era desprezado, eu era perdido, e inimigos do entendimento, está vendo como nós éramos? Inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. A cruz dele reconciliou. A morte dele reconciliou. E quem sou eu para dizer, esse nasceu lá, batizou lá, mas não crê no pastor fulano, está perdido. Quem sou eu? Quer dizer que aqui lança por terra esse tipo de pensamento. Por isso que diz, não lê a Bíblia não. Porque você vai descobrir a verdade. E conhecereis a verdade. João 8:36. E a verdade da Bíblia vos libertará. Amém. Não é a verdade de Allan Kardec. Nem do grego. É a verdade da palavra de Deus. Amém. E vós, no verso 22. Vamos terminar o 21. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Ele se fez carne, em corpo, morreu, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vocês não têm mais culpa de pecado, tá? Nós éramos tudo isso. Mas a morte dele me comprou e te comprou. Você não tem mais culpa de pecado. Creia nisso. Não pensa qual igreja eu vou. A igreja de Jesus Cristo que está dentro de você. Você é dela. Qual tabernáculo eu tenho que servir? O tabernáculo que Deus mandar você ser. Se é que lá tem a palavra. Se não for um ismo. Porque todos se tornaram ismos. Todos. Todos. Na Bíblia não tem ismo. Na Bíblia não. Hoje tem se tornado. Pessoas boas tem lá. Em todo lugar tem pessoas boas. Que precisam nascerem de novo. Precisam nascerem de novo. E deixar de lado os ismos. Nessa mesma hora, em alguns tabernáculos, em algum lugar do mundo, tem gente com o seu joelho dobrado em frente a um quadro do irmão Branham e pedindo a bênção ali. Tem sim, senhor. Tem pastor apontando o dedo. Creia aqui que você é salvo. Contradizendo João que Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Vê como deslocam e levam a um ismo. E você passa a acreditar. E você passa a ter um intermediário. Um intermediário. Assim como a Igreja Católica tem vários intermediários. E ninguém vai a Jesus a não ser por Maria. Quem vai a Jesus pela Igreja Católica a não ser por Maria? Ninguém. Mas os evangélicos dizem que vão a Jesus. Se nascer de novo, vai sim. Se nascer de novo. Se você nascer de novo, você tem um encontro, sabe? Aos pés de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Amém. E é isso que precisamos. E aí quando você nasce de novo e que você olha e vê as mãos dele sobre você, te protegendo e te guardando, você diz, meu Deus, ele que cuidou de mim todo esse tempo. Tudo enquanto eu estava em ignorância religiosa, eu vivi em ignorância. E ainda vivo. Talvez, tem muito que melhorar. Mas aos poucos Deus tem me tirado, sabe? Eu vivia uma idolatria, para falar. Porque de profeta verdadeiro, você faz idolatria. De profeta verdadeiro, você não deve. A Bíblia diz, tirai de entre vós a idolatria. Verso 23.
no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Essa é a recomendação quando foi pregado esse evangelho. Debaixo do céu. Uma certa vez Jesus Cristo, assim que morreu, diz a Bíblia que desceu lá e pregou as almas em prisão, que não se arrependeram nos dias de Noé. E diz que depois ele passou no inferno, tomou a chave do inferno, e ele tem a chave agora do inferno, e subiu ao céu. Quando ele subiu ao céu, era exatamente aquela hora que João chorava. Eu estou fazendo essa ilustração. Era exatamente, porque ninguém via no céu ele, até ali. Porque quando ele sai do céu para vir à terra, ele não sai de lá um cordeiro. Era uma parte de Deus, um logos de Deus, que veio à terra. Quando nasce na terra, nasce um bebê. E esse bebê era exatamente o cordeiro que lá em cima, quando João chorava porque ninguém era digno, e não tinha, olhavam, as hostes celestiais olhavam, não tinha ninguém de entre eles. E nem eles mesmos sabiam, porque quando desceu um logos. E então vem um cordeiro já, que havia sido imolado, ainda sangrando ainda. Naquela hora é quando o ancião diz a João: não chores, João, eis aí o cordeiro, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu, lá na terra ele venceu. Você não vence lá no céu, você vence aqui. Você vence os teus problemas aqui. Ele desceu na terra, se fez carne e venceu Satanás no terreno dele. Porque ele dizia: eu não sou desse mundo, veio aqui, e Satanás é o príncipe desse mundo, é onde ele domina. E Jesus veio e venceu aqui, e sobe e toma o livro. E aí diz que todas as hostes celestiais estavam ali, os 24 anciãos estavam diante do trono, os 4 animais, todos prostraram-se, todos, naquela hora. Todos prostraram, e as hostes celestiais diziam: digno é o cordeiro. Olha ele pregando: digno é o cordeiro que foi morto, havia sido morto na terra. E com seus, porque agora na terra os discípulos não encontravam ele, o corpo estava ali na sepultura, mas ele estava lá pregando em cima agora. Eu já tinha pregado lá embaixo, no inferno e nas almas em prisão. E aí, digno é o cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos. Ele comprou para Deus língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. E diz que todos prostravam. Oh, irmãos, ali estava o meu nome naquele livro da vida. Ali estava o seu nome naquele livro da vida. Então ele pregou. Ele pregou no céu, pregou na terra. E em Hebreus, capítulo 1, não me sai da cabeça aquele versículo: havendo Deus antigamente falado aos pais, lá no Velho Testamento, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, o qual constituiu o herdeiro de tudo, ele por quem ele fez também o mundo. Amém? Que Deus fale melhor. Amados irmãos, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, eu não tenho palavra para te agradecer. O Senhor tem me deixado retornar à Bíblia, a santa palavra do Senhor. Ela é a verdade, Senhor.
Não estou aqui para criticar ninguém, nem para falar mal dos teus servos, ó Senhor, nem para denegrir a imagem de ninguém, Senhor, mas para dizer, a verdade está na Bíblia, a verdade está na tua palavra, Senhor. Amemos um ao outro de coração e servimos ao Senhor Jesus Cristo como Ele quer que o servimos. Ó Senhor, aonde chegar essa humilde palavra, que esse lar seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe aqui, meu Deus, os que vieram. O irmão Celcinho, de tão longe. Abençoe, meu Deus, dê a ele a bênção, a paz, a prosperidade, Senhor, no trabalho dele, que a família dele seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe todos nós, Senhor. Eu rogo, abençoe teus filhos, as igrejas, as congregações do Senhor. Se algum dia eu maltratei, se algum dia eu pensei mal de alguém, agora, Senhor, que o Senhor possa me perdoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. E eu ver que eu não sou só eu, não. O Senhor ama a todos. O teu amor é maior, mas eu pensava assim, Senhor. Hoje eu amo a todos de coração, independentemente da cor, ou da religião, ou da placa da igreja deles. Ó meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos despeça em paz, nos levando em paz para nossas casas. Te pedimos, ó Senhor. Amém, Jesus. Amém.